Fala pessoal, mais um vídeo, mais um podcast do canal Quarto do Colecionador. Eu sou o Renato Clemente e a minha esposa Sinara Clemente. Então pessoal, hoje a gente vai falar do filme Planeta dos Macacos, A Origem, de 2011. Já vai deixando o seu like, compartilhe e visite nossa loja na Shopee, shopee.com.br/Renato Clemente 1980. Chama a vinheta! Eu vou dar uma breve sinopse do filme. Francisco, o Will Rodman é um cientista que trabalha em um laboratório onde são realizadas experiências com macacos. Ele está interessado em descobrir novos medicamentos para a cura do mal de Alzheimer, já que seu pai, Charles John Lincoln, sofre da doença. Após um dos macacos escaparem e provocar vários estragos, sua pesquisa é cancelada. Will não desiste e leva para casa algumas amostras do medicamento, aplicando-as no próprio pai, e também um filhote de macaco de uma das cobaias do laboratório. Logo, Charles não apenas se recupera, como tem a memória melhorada, graças ao medicamento. Já o filhote, que recebe o nome de César, demonstra ter inteligência fora do comum, já que recebeu geneticamente os medicamentos aplicados à mãe. O trio leva uma vida tranquila, até que anos mais tarde o remédio para de funcionar em Charles. Em uma tentativa de defendê-lo, César ataca um vizinho. O macaco é engaiolado, onde passa a ter contato com os outros símios. Cada vez mais se revolta com a situação. Bom, pessoal, agora eu vou falar dos atores principais. James Franco, personagem Will Rodman. A filmografia. Ele fez Homem-Aranha, A Entrevista, em 2014. 127 horas, 2010. Ele fez alguns seriados. Rick and Dix, em 1999. E ele participou do Arquivo X e do seriado 11-22-63, onde ele volta no tempo no assassinato de J.F. Kennedy. Ator Andy Serkis, personagem César. Filmografia. Ele fez Os Três Planetas dos Macacos, A Origem, O Confronto, A Guerra. Ele fez A Captura de Movimento. Ele também participou do Senhor dos Anéis, que ele fez o Gollum. Ele fez também Pantera Negra, o personagem Garra Sônica. Ele fez também Godzilla, em 2018. Ele fez o Godzilla Captura de Movimento. Ele participou também do The Batman 2021. Ele fez o personagem Alfred. As Aventuras de Tintin, em 2011, que foi direção de Steven Spielberg. Ele fez o Capitão Haddock. Ele também fez a Captura de Movimento. Agora eu vou falar do ator Tom Felton, personagem Roget Landon, que fez aquele vilão, o vilão loiro. Ele foi mais conhecido como Drago Malfoy nos filmes do Harry Potter. Ele também fez o seriado The Flash, da CW, e alguns outros filmes. Agora eu vou falar do ator John Lincoln, o personagem Charles Rodman, o pai do James Franco. Ele participou do filme Um Hóspede do Barulho, que é aquele que tem o pé grande, passava muito na sessão da tarde. Ele participou também do filme Footloose, de 1984. Ele que é o prefeito da cidadezinha que está proibindo o pessoal de dançar, por causa de um problema que teve uns anos atrás, que um rapaz morreu dançando rock and roll. Ele fez o vilão em Risco Total, em 1993, com
com o Sylvester Stallone, ele fez o vilão. Ele fez também um seriado Dexter e também participou do remake do Cemitério Maldito de 2019 e outros. Agora eu vou falar do ator Brian Cox, personagem John Landau, é aquele chefe do centro de animais lá. Ele participou do Coração Valente em 95, a Identidade Bourne, O Chamado, X-Men 2, Oroia e Zodíaco. Agora eu vou comentar sobre o ator David Oyelowo. Personagem Steve Jacobs, é o dono da empresa lá. Ele fez um personagem no filme O Mordomo da Casa Branca, em 2013. Ele fez também Jack Reacher. Ele fez também voz naquele filme Pedro Coelho 2. E ele também participou do filme Cloverfield Paradox, em 2018. Agora eu vou falar um pouco do diretor Rupert Iat. Acho que é assim que fala. Já dirigiu o filme Escapista, de 2008, O Apostador, em 2014, A Rebelião, em 2019, e entre outros filmes que eu nunca vi. Bom, pessoal, só para avisar, este vídeo contém muitos spoilers. Eu recomendo vocês assistirem o filme, depois voltar para cá para acompanhar o nosso podcast. O filme começa com os macacos sendo capturados na mata, né? Não sei se você lembra dessa parte lá no início. E no laboratório, o pessoal se impressiona com o chimpanzé, que eles apelidam apelidam de olhos brilhantes. Que quem seria a mãe do nosso protagonista na nossa história, o macaco César. E o Dr. Will é protagonizado pelo ator James Franco. Ele pede aprovação para o remédio que ele está criando contra o mal de Alzheimer, o ALZ-112. Que ele está tendo uma apresentação, né? Você lembra dessa parte lá? Que ele está apresentando para o pessoal da empresa, para o dono da empresa lá, né? E está rolando uma apresentação num telão de vidro. Eles vão chamar a macaquinha a olhos brilhantes para demonstrar para o pessoal que é viável fazer esse remédio. Na verdade, a Olhos Brilhante, ela é o mascote de teste, né? É o mascote Isso. que vai ser testado lá. O remédio ALZ, né? Os remédios que eles que eles estudam no laboratório. Nem só a Olhos Brilhantes, mas outros macacos também que estão presos no laboratório. São todos cobaias dos testes. E tem uma situação que ele está fazendo uma apresentação em uma sala, né? Eles pedem para levar a Olhos Brilhantes para estar na apresentação. Isso. Porém, alguns rapazes que estão tentando tirar a Olhos Brilhantes da jaula para levar até o local da apresentação. Por um momento eles se embaraçam e aí ela escapa. Ela tá meio brava assim, né? E ela Lembra? escapa, Sim. ela foge e aí ela sai quebrando tudo dentro do laboratório. Aí começa a arrebentar tudo lá, né? Isso, e ela vai em direção à sala de apresentação. Ela tá muito nervosa e eles não entendem por que ela tá nervosa. Aí ela chega do nada, ela entra e aí o Will se assusta e todas as pessoas que estão na sala se assustam porque a gorila chega do nada e começa a quebrar solta, tudo lá, né? Lembra? E aí algum segurança alveja ela, matando ela, né? Isso, aí já mata ela para o pessoal ficar com medo. Aí ele fala, então, o Will não sabe que ela deixou um herdeirinho, que é o filhote, né? Isso. E aí eles descobrem que o motivo dela tá nervosa, dela tá brava, é porque ela tá tentando proteger o filhote, que no caso é o César, o rei da macacada. Então, aí o dono da empresa vai pedir pro Will
para voltar para o início da pesquisa, porque ele vê que não dá muito certo remédio. Aí o dono da empresa lá, o rapaz, ele pede para sacrificar os outros 12 macacos. E o companheiro da equipe, aquele mais gordinho de barba, lembra? Que eu não vou lembrar o nome dele aqui. Ele pede para sair fora, ele meio que desiste. Então, aí, nesse mesmo dia que eles percebem que tem um filhotinho, que a Olhos Brilhantes deixou um filhotinho. O Will tem contato com o filhote da Olhos Brilhantes, que seria o César, e aí ele fica com dó de deixar ele lá para ser... para ser sacrificado, né? Então Isso. ele pega e adota o César e leva o César para casa. E o estudo, e na casa dele ele continua fazendo os estudos para descobrir um remédio para o Alzheimer, porque o pai dele tem essa doença, O pai dele né? O pai tem dele Alzheimer, tá perdendo né? a memória, e aí ele não quer que o pai dele perca a memória, e ele começa a estudar para tentar descobrir um remédio para salvar o pai dele, sarar o pai dele. E durante todo esse período, esse tempo, ele vai testando esses remédios também no César. Conforme o César vai crescendo, o César vai recebendo uma mutação de vários remédios que ele vai aplicando no César, e o César vai ficando superdotado. Então, aí ele se passa um período de 3 anos, né? E isso tudo ele vai aplicando a droga sem o pessoal do laboratório saber lá, né? E isso vai desenvolvendo o cérebro dele cada vez mais, ele vai ficando mais inteligente, né? Lembra? Né? Tá? E ele vai observando que o César tem uma grande evolução em relação à capacidade mental. Né? Eles também têm um afeto, ele cria um laço afetivo com o César com ele. É como se fosse. Ele fala pro César que o César pai é como e filho, fosse, né? O pai dele, né? E Isso. o César, por algum tempo, o César muito amoroso, trata ele como ele fosse o seu pai de criação. E aí fica um triângulo amoroso entre eles três. O César, o Will e o pai do Will, né? E o senhorzinho, que é o pai do Will, que tá tendo um problema de Alzheimer. Por um tempo, o Will consegue... O Will faz experiência no pai, aplicando os remédios, e o pai do Will recupera a mentalidade. Ele fica, isso que eu ia comentar. Ele fica super consciente por um tempo, né? Assim... Mas assim, que eu me lembro no filme, que ele fica numa noite, no outro dia, o pai acorda, já virou um Mozart, assim, já tá tocando piano, eu não sei se ele já sabia, né? Já sabia. Ele acorda e fala, pai, cadê você? Aí tá tocando piano, do nada ele... É uma droga... A experiência é rápida. É, bem rápida, né? O resultado da experiência. É rápida e vai contagiando todo mundo. Então, aí o César, ele foge ele foge um dia lá, né? E vai parar na casa do vizinho. O vizinho do lado ali, né? Que tem umas criançadas ali. E o vizinho bate nele. O vizinho não gosta do César. Do César, macaco, né? Então ele meio que age, ele meio que é agressivo com ele é agressivo com o César, né? Ele vai com um pau de taco de beisebol, só que ele espancar o macaco. Isso. Ele chega com um taco de beisebol e tenta atacar o César lá, né? E aí, ou seja, entende-se que ele não tolera a presença do macaco ali na região. Né? Então, aí o doutor, ele leva o César, que ele tá machucado, ele não pode levar para qualquer lugar, né? Aí ele fica meio que amigo de uma doutora num zoológico. Essa doutora também é muito... Sim, essa doutora ela meio que esconde também. Ela aprecia também os babuínos. Os babuínos. Os babuínos. Ele leva até lá, ela começa a ajudar o macaquinho, né? E o doutor acaba meio que se apegando à doutora, né? Eles começam a se... O macaquinho ele acaba meio que ajudando os dois como se fosse um cupido. Meio que une os dois ali, né? Se passa-se 5 anos. Essa passagem do tempo, a gente vê esses 5 anos, o doutor ele leva o macaquinho César até um parque florestal. O doutor fica com medo, fala, se eu soltar você, eu nunca mais vou te ver.
E tem aquela cena que o macaquinho ele agacha e meio que põe a mão pra frente, lembra? Ele meio que pedindo permissão para ele poder sair através da mata. Eles Né, lembra? saem, o Will ele leva o César para ter contato com a Com a natureza. natureza, porque ele fica muito no E aí quarto dele, vai o né? César, o Will e a namorada Isso. por um local onde tem bastante árvore. O Will fica por ali enquanto o César tá solto, subindo nas árvores. Porém, acontece uma cena que o Will, que começa a acontecer, acontece umas cenas que começa uma transformação de mentalidade, que vem um casal, um cachorro, e o cachorro está na coleira. Ah, sim, E aí, isso, sim, quando lembro. o César vê o cachorro, aí o cachorro começa a latir pro César. Até que o César fica irritado E meio e que reage, abrindo os dentes, os o cachorro dentes para meio feios. intimar o cachorro, intimidar Isso. o cachorro. E depois o César, como ele tem uma mente superdotada, ele fica meio Que falou assim, mas será que. intrigado, né? Intrigado com a situação. Será que eu sou um bicho de estimação Aí o ou eu sou um César filho, né? pergunta pro Lembra? Will, né? Eu também sou um bicho de estimação que nem o cachorro, ou sou seu filho, ou sou filho? E aí o Will tenta convencer o César que ele não é um bicho de estimação, ele é um filho e tal. Mas não convence o César. O César fica com a pulga ali atrás da orelhinha dele, né? E aí se passa alguns dias e aí acontece algo que muda totalmente a rotina, a vida do César, que o pai do Will tem uma recaída por causa do Isso. Alzheimer, e aí ele tá na porta da casa dele, Isso. e aí tem um carro Tem um carro estacionado, lá, e o tem um carro carrão lá. é igual o carro dele, e aí ele acha que o carro é dele, e entra dentro do carro e tenta dirigir o carro, e aí ele sai batendo em outros carros, e aí de repente o dono do carro chega e aparece e pergunta para ele, irritado, o homem vai e pergunta o que é que ele tá fazendo dentro do carro dele, porque como ele tem Alzheimer, então ele não consegue lembrar, né? Ele acha que o carro é dele, sendo que o carro não é dele. E aí acontece uma briga ali, o homem começa a agredir o pai do Will, o senhorzinho, né, o idoso, e aí o César, lá de dentro da casa, o César olha pelo vitrô e vê que o homem está agredindo o senhor, e aí o César sai para fora, e não, só lembrando, o César é um macaco, é o instinto animal, né, e aí o instinto animal do César falou mais alto quando ele viu o homem agredindo o pai do Will, que era amigo do César também. E aí o César começa a agredir o homem que está espancando lá o pai do Will. E aí ele, como ele é um animal, então ele não tem limite. Ele começa a agredir o homem bem assim, de uma forma bem, bem agressiva Ele mesmo. vai atrás dele, pulando nas árvores, né? E aí, durante essa situação, o pessoal chama a polícia, chama a guarda de animais. Então, ele arranca o dedo do vizinho. Aí eles acionam lá os defensores dos animais, protetor dos animais, mas de macacos. É um instituto que tem lá, né? É um instituto de macacos Isso. no filme. E aí eles pegam o César e levam para esse local onde tem outros macacos presos. Mas o César nunca teve contato com outros macacos, só quando ele tinha nascido. Então é meio difícil para o César lidar com esses novos amigos, né, macacos, porque os macacos são selvagens, não tem nenhuma mutação. Porém, o César. São macacos puros, né? Macacos normais, sem nenhuma normal, mutação. Né? Mas, porém, o César tem a mutação lá, que ele é superdotado, né? De inteligência. Então, o César tem que se virar no meio desses macacos mais selvagens. E aí, acontecem algumas cenas, assim, meia de agressão lá entre eles. Mas o César tem que se virar, e como ele é esperto, ele consegue sair muito bem. Porém, os zeladores implicam com o César. E aí... Tem um cara lá que eu até marquei aqui. Ele era do. Ele fez um personagem no Harry Potter. Ele sempre fez papel de vilãozinho. Naquela série do The Flash também, para quem assistiu. Ele tem cara de. cara que implica com os outros, assim, né? Ele é o mais ruim, né? Mais ruim que tem, né?
o pai do doutor, ele vai piorando com o remédio. A doença ele não vai ser sendo combatida com essas doses, né? E o Will, o doutor, revela para o dono da empresa lá que usou a droga no pai dele escondido, lembra? Aí o doutor fala assim, mas deu certo no seu pai? Deu algum efeito, né? Aí ele pede para voltar os estudos. Começa voltando naquele instituto onde o macaco ficou lá. Os outros macacos começam a querer bater nele. Tem até uma briga na árvore que fica no meio ali, né? Porém, a gente descobre, passa no filme, que os macacos não foram sacrificados, o laboratório continua fazendo experiência com os macacos. Sim, isso. Tem macacos lá que estão mais nervosos, mais agressivos, porque eles estão sofrendo muito teste, né? Testes pesados. E a equipe lá continua fazendo testes nos macacos. Eles até aplicam num tal de Jacob, né? Aquele macaco com cara mais feia lá, lembra dele? É uma cara de esquisita. Tem uma situação que eles estão fazendo lá um teste e eles têm que estar usando máscara, ele tem que ter todo cuidado para não ter nenhum contato com aquele remédio, né? Com o remédio, porém o macaco lá, o Chimpanzé, ele tá meio... Ele não tá totalmente preso e aí ele consegue soltar a mão. Ele mexe lá, né? E ele bate lá na substância lá e aí contamina um rapaz, aquele mais gordinho de barba. Da equipe. Pessoal, isso. Um membro da equipe, ele se contamina, mas ninguém percebe que ele foi contaminado. Só que aí, de um tempo, ele começa a demonstrar, ele começa a ter alguma reação. As reações começam a aparecer, ele começa a sangrar pelo nariz. Nariz, começa a passar mal, né? Aí a gente descobre que a droga faz mal para os seres humanos. É descoberto que a droga faz muito mal para os seres humanos. E com certeza para os macacos também. E para os macacos não, que eles vão desenvolvendo mais, né? Eles estão desenvolvendo, sim. E voltando pro... Seguindo. Peraí. E seguindo novamente lá pro local onde o César está preso, os zeladores são muito mal com o César. Muito mal, isso. Porém, o César, como ele é muito esperto, inteligente, ele fica só sacando todo o movimento, né? E tem um momento que o rapaz começa... O rapaz é muito mal, ele fica dando choque com um bastão, na grade da jaula para assustar os macacos e os macacos ter choque elétrico. Ele fica torturando os macacos, os animais lá dentro. Então os animais marcam eles, os animais ficam com muita raiva dele. E aí tem um momento que quando o Will vai visitar ele. Tem um momento que o Will, que é o pai do César, visita o César e percebe que o César está machucado. E aí ele tá meio machucadinho do lado. Ele pergunta pro César, você está machucado, alguém te machucou? E aí o rapaz está do lado, o rapaz tenta se conversar, porém... Tem uma briga, ele se pega assim, empurra na parede, aí lembra? O Will percebe que o rapaz está tentando encobertar, e aí ele vai em cima do rapaz e encosta o rapaz na parede, segurando no coleirinho do rapaz, né? Forçando o rapaz a confessar se ele estava torturando o César. Só que aí entra o chefe lá. O dono lá, né? O dono do zoológico lá, né? Local eu não sei bem como é que chama, um centro lá, né? E acaba com a briga deles. E fica por isso mesmo. Só que aí o doutor ameaça, fala assim, se eu descobrir que tem mais macacos sendo torturados aqui, eu posso fechar esse lugar. Eu mando fechar. Fechar esse lugar aqui, né? Ele com raiva, né? Ele fala, se eu descobrir que vocês estão torturando eles, eu vou entrar com o processo para fechar isso aqui. E aí isso César, tudo vai revoltando o César, os outros macacos. Ele volta novamente pro meio dos outros macacos, né? E começa a ficar amigo deles lá, né? E o rapaz marca o César, o zelador fica de marcação com o César, sempre tentando torturar mais o César, machucar o César. Só que ele não sabe que por trás daquele macaquinho tem um ser dominante sendo criado. Tem um instinto ali de ser dominante. A gente percebe que ele vai mudando até o jeito dele de ser macaco meio esguio. Ele vai ficando, como é que se diz? Mais para cima, mais se esticando. Você vai percebendo
isso ao decorrer do filme, né? Aí o dono do laboratório, ele quer desenvolver uma nova droga, mais forte que a 112. Seria a Z-113. E o Dr. Will, que ele não ele fica com medo, ele falou, não vamos mexer mais, porque tem que ser com calma, né? Aí o dono da empresa, ele fica deslumbrado, falou, não, tá dando certo, o macaco Jacob, ele tá ficando mais esperto, tal, né? O Will, ele tenta ir pegar o César lá no centro dos bichos lá, né? Aí ele abre a garagem, né? E aí o César desce assim e tal, só que ele fecha a porta. Ele não quer ir embora, né? O Will, ele tenta subordinar lá o dono do zoológico com dinheiro para tirar o César. Essa parte eu não lembro. Ele paga o homem, né? Ele oferece um valor X lá pro dono do zoológico lá e para liberar o César. Aí na hora que ele vai até o César para levar o César embora, ele chama o César e fala pro César que vai levar ele embora. Porém, o César reage friamente, rejeitando, né? O César não quer mais ir embora. Porque o César, enquanto ele tá com os macacos, se entende que o César percebe que ele precisa libertar todos os macacos que estão presos ali, que estão sofrendo, que são torturados. Que são torturados. Então o César lá, recusa a não ir mais com o Will embora para casa. E aí o César volta, o César fecha a grade. Isso, e volta novamente pro onde está volta pro meio dos macacos. O Will não entende, fica sem entender por que o César tá reagindo daquele jeito. Ele pensa até que porque o César tá magoado com ele, né? Mas não é isso. Não é bem por aí, né? Sim. O César percebe que ele tem uma missão de salvar os amigos da espécie. Ele começa a dominar os outros bichos e ele decora o código de acesso. O que acontece a partir daí? Ele vai conseguir escapar pela parte de cima, lá tem um vidro lá, né? Ele sai, ele escapa e vai até a casa do doutor. O César, voltando, ele é superdotado, então ele tem memória muito boa, então ele fica observando quando o zelador entra, e para entrar tem uma senha que ele digita lá para poder abrir o portão. Então aí o César... Ele meio que decora essa senha, né? Ele decora a senha, e na hora que o cara sai, o César vai lá e digita a senha... O César digita a senha, abre o portão e sai pela frente. Lindo, ele só faltava tomar... E muito bacana. Ele só faltava tomar café, comer um pão ali e ir embora. Né? Uma banana. Então, aí que acontece, exatamente. Café não, ele não toma café, só toma café. Café com as bananas. Então... Peraí. Então, aí ele vai até a casa do doutor à noite. O doutor não percebe, ele tá dormindo lá, né? E vai até a geladeira. E ele pega aquele remédio. Probiótico. Isso, que é eu acho que é o 112, que é um gás, né? Ele pega, ele volta pro onde ele tá preso lá, né? Chega nas aulas que tem lá e começa a espalhar esse gás para os outros macacos. No outro dia, né? Aí a gente percebe que os macacos ficaram mais espertos de um dia pro outro. Aí que você tava lembrando que demorou anos pro César ficar inteligente, lembra? Só que os macacos, esses novos macacos aí, não. Foi de um dia pro outro ficarem espertos, né? Aí que tá. Porque o César, ele, novamente repetindo aqui o que você falou, sim. O César, ele abre a cela, sem ninguém perceber, sai. Ele vai até a casa do Will, que é o pai dele adotivo, e como ele é o superdotado, ele via o Will preparando as porções. Via, né? Ele sim, ficava observando, né? As porções e ele via o resultado de cada porção, de cada evolução. Então, o César, ele pegou as porções do Will, sem o Will perceber que o Will estava dormindo, e voltou para o zoológico. E quando ele chegou lá no zoológico, ele aplicou, com certeza, essas porções nos macacos que não tinha nada de inteligência além do normal,
nenhum tipo de inteligência a não ser aqueles de animais. E aí, aí quando tem quando acontece a reação, os macacos começam também a ter a mesma, fica todos superdotados também, igual o César. Depois disso, do nada, eles começam a ficar inteligentes da noite pro dia. Aí o dono lá dos animais, lá, daquele centro de animais, ele olha pela janelinha e percebe que todos os macacos estão tudo paradinho assim, como se fossem funcionários, olhando pro César. Aí o César percebe, dá uma olhada pro lado assim para trás e vê que o dono lá tá olhando para ele, lembra? E aí o cara acha meio esquisito, assim, meio. Tem alguma coisa acontecendo aqui, né? Aí nesse meio tempo, aquele rapaz que foi contaminado naquela hora que eles estavam aplicando o remédio no Jacob, ele morre, ele é descoberto morto. Aí que a gente fica sabendo que o remédio faz mal para os seres humanos, né? E o rapaz que tortura os animais, ele vê que o César tá naquele pátio no meio. Aí ele fala assim, mas o que você tá fazendo aqui? Não, aí ele vai até o César. Sim, só que ele tá lá no meio, lá. Ele fala, mas como é que ele tá solto aqui, né? Ele vê o César no meio do pátio solto, porque o César estava preso na jaula. E aí ele percebe que o César tá solto no meio do pátio lá do zoológico. Aí ele vai e pergunta pro César, ele com um bastão de choque na mão, ele vai tirar satisfação com o César, por que você tá fazendo aqui solto? Entra pra sua jaula agora. E começa meio que gritar com o César e aí ele começa a bater no César, né? E aí os macacos começam a ficar tudo agitado. Isso. E ele continua batendo, e aí acontece o quê? Aí ele fala assim, o macaco olha de cima assim, né? Ele se levanta, ele fala, não! Ele manda ele aí entrar pra cela, todo mundo fica olhando pra ele assim. Aí nessa hora que eu arrepiei, falei, caramba. Aí depois disso aí, o César bate nesse rapaz, ele desmaia, ele liberta os outros macacos. E o que acontece? Como é que é a morte do cara lá? Você lembra? Do loiro. O César, ele sai, né, abrindo as jaulas, os macacos sair todos, já estão tudo combinado, né, que eles vão sair. E aí, eles já meio que se combinam, né? Eles se falam, que entra a fala deles lá. Eles combinam, né? Que eles vão sair. Isso. Porque tem um momento que o cara vai torturar o César, e aí o rapaz encosta na jaula do César e o César pega tem uma mangueira, né? E um negócio de choque. O César pega o canivete dele, né? Pra abrir a jaula. Ah, sim, essa parte já passou, mas. Tá. E aí já foi. o César. Aí o rapaz sempre tortura eles com um bastão de choque, né? E aí na hora que ele acorda, ele tá desmaiado, ele acorda e vem para agredir novamente o César. E aí é nessa hora que ele vai para espancar o César novamente com o bastão, né, de choque, o César pega uma mangueira com água e joga dele. E coloca aquele bastão de choque, lembra? Não, ele tá com o bastão na mão. E sim, mas é com choque ele morre também. Sim, e aí como ele tá com o bastão de choque na mão e o César joga água, dá o choque nele. Ele sofre uma descarga elétrica e morre. Tadinho, fiquei com uma dó dele. Você ficou com dó do rapaz que morreu? Dó nada, quero que se exploda. Aí o rapaz morre eletrocutado porque o César joga água nele e ele tá com um bastão de choque na mão. E aí os macacos fogem. Começa a fugir todo mundo, né? Lembra? Começa a fugir e aí pronto, acabou. Aí a cidade... Tá. Eles vão até o laboratório e depois vão até o zoológico. Começa a soltar, né? Começa aquele caos na cidade, né? E aí a macacada fica solta na cidade, não sabe de onde brota tanto macaco, porque a cidade é tomada por macacos que estavam presos e eles começam a fugir em rumo à floresta, porém... A floresta, só que antes eles passam na ponte, naquela ponte lá. Eles vão no laboratório para soltar os que estão ainda no laboratório. E aí acontece uma cena que o dono do laboratório quer ter vantagem em cima dos testes. Ele tá chegando no laboratório.
Só que quando ele entra dentro da sala, os macacos invadem, cerca ele, né? Aparece um monte de macacos na galeria, e aí os macacos os macacos vão atrás dele. Atrás dele, só que ele consegue fugir, porque ele entra no helicóptero e vaza. Tá, eu pensei até que ele tinha morrido nessa parte, mas ele aparece depois lá. Né? Aí ele foge de helicóptero e os macacos vão em direção à floresta, e para eles poderem chegar na floresta, eles têm que atravessar a ponte a Ponte São Diego? Não, a ponte de São Francisco. São Francisco. Porque tem o bonde lá, aí, tudo, né? E não, aí não tem, não. A polícia tenta. A polícia segue eles. Aquele embate entre a polícia e os macacos. Os macacos, tem macaco que é tranquilo, ele só quer fugir, mas tem alguns macacos que são meio vingativos, então eles saem meio que causando alguns problemas na cidade, e aí a polícia vai atrás acho que para tentar pegar eles de volta, mas é muito macaco. E aí eles, quando chega na ponte ali de São Francisco, acontece bate, né? Porque aí que a gente vê aí a gente vê aonde foi o orçamento, porque nossa, o que tem de efeito especial aí é brincadeira, né? De efeito de helicóptero caindo, explosão. Tem uma cena a polícia, eles fazem um bloqueio para tentar pegar os macacos. Isso. E aí os macacos viram um ônibus, né? E aí sim, essa parte é legal. Os macacos tem uns macacão grandão. Como tem uns orangotango no meio, não era um chimpanzé, uns gorila, tem um gorilão no meio dos macacos, né? Eles conseguem empurrar o ônibus como fosse um escudo para proteger das balas da polícia. E aí, mas isso tudo no meio de uma nuvem acontece, tem uma nuvem, tem um nevoeiro. Isso meio que vai ajudar os macacos. Então, né, a polícia não consegue ter uma visão boa dos macacos, né? Eles não conseguem ver onde os macacos realmente estão escondidos. E do nada, os macacos aparece um ônibus virado, ele é empurrado em direção à tropa. E os macacos, e aí a polícia, quando se dá conta, o ônibus já está em cima dele, virado, tombado, e os macacos atrás do ônibus, usando o ônibus como escudo. E é essa cena é bem muito show, para fechar o filme ele é legal. E aí, né? o César, o rei dos macacos, né, ele vem montado num cavalo, assim, acho que tem o César brota no chão, tem isso, tem o final ali, cavalo, assim, no meio da ponte, e ele pula, vem do nada e pula, assim, por o quê? Eu só lembro dessa parte, não lembro o que ele faz. Não, tem a parte que tem o rapaz, o dono da empresa que tá preso no helicóptero. Não, mas o César vem montado no cavalo, pra quê? Não lembro. Nessa parte não lembro. O César tá em uma... Realmente. O César tá acontecendo ali uma briga entre ele, tá acontecendo ali uma guerra de macacos contra homens contra macacos. E o César brota do chão nesse cavalo, assim, no meio do nevoeiro. E quando eles veem, o César já tá em cima deles. E aí o dono do laboratório, ele chega de helicóptero com alguns segurança, alguns policiais dentro. E aí ele começa a atirar tenta alvejar o César, alvejar os macacos. Que ele percebe que é o chefe dos macacos ali, né? Porém, o gorilão, né, o macaco gorila, que é o maiorzão de todos, ele quer defender o César, e aí ele pula dentro do helicópteros, né? Ele pula dentro do helicóptero e aí ele começa... Ele dá um pulo que chega até o helicóptero. Só que quando ele consegue pular dentro do helicóptero, o policial já alvejou ele várias vezes, né? Então ele já recebeu muitos tiros. Mas ele aguenta ali, né? Só que aí ele consegue derrubar esse helicóptero. E o helicóptero cai na ponte, e aí, só que ele fica meio que na ponta fica meio... na verdade ele não cai na ponte, ele cai ele fica pendurado ali, no mar. É uma cena típica de filme, né, que quase cai e fica preso num ferrinho ali. E aí o César vai tentar ajudar o amigo dele, né, aí o dono da empresa fica pedindo, me ajuda, pelo amor de Deus. Ele morre, né, o chimpanzé, o amigo do César, morre.
morre, e aí, após a sim, morte dele, o César fecha os olhos dele, né? E aí o isso. César ouve uma voz de alguém pedindo ajuda, socorro, me ajuda, me tira daqui, me dê sua mão. Aí Certo. quando o César consegue visualizar, ver, é o dono do laboratório que está preso dentro do avião, todo machucado, entre a vida e a morte, porém acreditando que iria se salvar. Só que por conta por conta dele, o amigo do César morreu, o César não ajudou. O César saiu, virou as costas, foi embora. E aí apareceu um outro macaco que era teste no laboratório. Que é aquele macacão feio que a gente que era comentou macaco no início ali. de cobaia do laboratório. E esse Isso. macaco tinha muita raiva desse chefe do laboratório. Então, Ele meio que pegou birra dele, o né? macaco brotou do chão, e aí o macaco foi lá e... Aí ele falou, me ajuda. Aí ele, seu macaco idiota. Aí ele empurrou o cara lá e caiu lá. Ele ajudou o homem. Ele foi lá e deu uma mãozinha Ajudou pro a morrer, homem, né? E voou no helicóptero. Bom, gente, aí seguindo, você tem mais alguma coisa? E aí, após essa isso, parte? aí, Bom, gente, o Will, ele é avisado... Essa parte é o melhor do filme, né? Se eu for pensar, né? Sim, o Will, só lembrando, o Will, ele é avisado que o César fala, né? Que um dos macacos avisou pra ele, o rapaz, antes de morrer, avisou pro César... sim, Will, ele fala. Que o César tinha falado, só que ele não tinha Ele visto não tava... o César falar com a sua própria língua. Só que depois após o César realmente estar livre de toda aquele embate, toda aquela perseguição policial, que ele já está na mata com os que amigos, já consegue o Will vai atrás do né? César, e aí na hora que ele chega lá, que ele consegue achar o César, um macaco até tenta matar ele, só que aí o César vai lá e protege ele, botando o macaco para correr, né? Que é o macaco de teste, novamente o macaco cobaia. E esse macaco cobaia, ele é zoeiro, ele sofreu tanto teste que ele é todo estranho. O olho dele ele tem um olho cego. Ele lembra meio um macaco zumbi, ele é meio cego, assim, né? Ele tem um olho cego, já acredito que é por causa dos testes que ele sofreu, né? Talvez ele tem um olho isso, cego, né? E ele é muito feio, que ele é todo deformado. Não é por causa que ele é cego que ele é feio. É porque realmente não é bem isso, ele né? tem uma deformação no rosto, que ele possa ser que por conta dos testes que foi feito nele, ele é um macaco muito amargo, muito mau. Ele mostra os dentes assim com muita ira, ele causa muito medo. Não é um macaquinho muito agradável, Sim, né? porque esse macaco vai dar o que falar no próximo filme, por isso é interessante frisar esse macaco. Ele vai ser um grande, né, personagem. Talvez a gente faça um próximo filme, gente. Ele vai ser um grande personagem no próximo filme do Planeta dos Macacos. É o próximo aí, né? E aí, do 2. o César, o Will chama o César para voltar para casa, que ele vai cuidar do César, vai proteger o César, não vai deixar ninguém matar o César. Só que aí, enquanto ele tá falando isso, todos os macacos começam a se aproximar do César ali na conversa, e aí o César olha para trás e vê todos os amigos dele ali, e aí o César fala para ele que não, ele não vai embora, mas ele vai ficar com os amigos dele, foi isso? Exatamente, isso aí. E aí o Will realmente tem a prova de que o César fala. E o César... E aí o filme, ele fecha com o César finalmente livre na floresta, nas árvores, visualizando vendo assim uma paisagem muito linda. Ele fica em cima de uma árvore lá, né? E esse é o filme... como é o nome desse filme? Planeta dos Macacos, a Origem. Planeta dos Macacos, a Origem. Se você quiser mais saber sobre o Planeta dos Macacos, se você quiser saber mais do Planeta dos Macacos, próximos capítulos, é só deixar aqui nos comentários, pedindo pra gente fazer... a gente comentar sobre Planeta dos Macacos 2, 3, né? 4. Ou se vocês quiserem também, a gente pode comentar também sobre os antigos, se você quiser fazer também. Bom, vamos falar agora da bilheteria desse mega filme. Ele teve o orçamento de 90 milhões e faturou 481 milhões de dólares. Bom, agora vamos falar um pouco das premiações desse filme. Ele foi indicado a vários prêmios importantes. Entre eles se destaca a indicação ao Oscar de melhores efeitos visuais,
O filme também venceu o prêmio Saturn Awards nas categorias de melhor filme de ficção científica, melhor ator coadjuvante e melhores efeitos especiais. Vamos agora para algumas curiosidades sobre este filme. É considerado um reinício na franquia Planeta dos Macacos, que teve seu primeiro filme lançado em 68. O filme fez uso extenso de tecnologia de captura de movimento para criar os personagens de macacos digitais, tornando-os incrivelmente realistas. O filme apresenta diversas referências e homenagens ao filme original de 68, estabelecendo conexões entre as duas versões da franquia. O sucesso do filme levou à produção de duas sequências, O Confronto em 2014 e A Guerra em 2017. A performance de Andy Serkis como César impulsionou ainda mais o desenvolvimento das tecnologias de captura de movimento na indústria cinematográfica. O filme aborda questões como ética na ciência, tratamento dos animais e a relação entre humanos e natureza. A performance de Andy Serkis foi amplamente elogiada e muitos críticos defendiam que ele merecia uma indicação ao Oscar por sua atuação. E é isso aí, gente. Se inscreva nesse canal, deixe seu like. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, por favor. Se você gostou, deixe seu like. Se você gostou, compartilhe. Se você gostou, se inscreva nesse canal. Fique aqui com a gente, fica aqui conosco. Nós vamos trazer mais, nós vamos estar comentando mais filmes, ok? E é isso aí por hoje. O Renato tem uma loja também, deixar aqui aproveitar já. A loja do Renato está na Shopee. shopee.com.br/Renato Clemente 1980. E aí, sei lá, vende. E lá na loja dele você vai encontrar muitos livros com muitos títulos. Se você tiver interessado aí em livros, romance, drama, ficção evangélico, espírita, terror tudo. Infantil. Na loja do Renato tem todos esses livros lá para você. Tem CDs de músicas. Tem rock, tem CDs samba, aí que não se encontra mais. Músicas aí em CDs que você não se encontra mais em qualquer lugar. Lá também você pode estar encontrando. Lá tem também gibis, para quem curte gibis. Gibis, e também lá tem DVDs. Lá tem DVDs. Tem então, filmes tem livros, também. CD, DVD, livros, CD, DVD, filmes, gibis. E em breve vamos estar colocando lá mais coisas, mais novidades para vocês. Tipo, vou estar colocando lá as minhas bonecas, amigurumis, meus bichinhos dos amigurumis. E é isso aí, galera. Valeu, obrigada. Muito obrigado. Mais, galera. E até o próximo podcast. Até o próximo podcast. É isso aí. Beleza. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Podcast.